Você provavelmente acredita que está protegendo seu coração todos os dias ao tomar o remédio para a pressão arterial. Mas e se eu lhe dissesse que alguns desses mesmos medicamentos podem estar prejudicando seus rins silenciosamente, sem causar dor, sem apresentar sintomas e sem dar qualquer sinal de alerta até que boa parte da função renal já tenha sido perdida? O mais preocupante é que isso pode acontecer muito mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Não estamos falando de décadas, mas de meses. E quando os primeiros sintomas aparecem, muitas vezes o dano já atingiu um ponto em que a recuperação completa deixa de ser possível. Antes de continuar, quero deixar uma coisa absolutamente clara. Este vídeo não é um incentivo para abandonar sua medicação. Muito pelo contrário. O objetivo é mostrar como você pode continuar tratando sua pressão arterial enquanto adota medidas simples para proteger um dos órgãos mais importantes do seu corpo. E fique comigo até o final, porque vou compartilhar o mesmo protocolo de proteção renal que ofereço aos meus pacientes com mais de 60 anos que utilizam medicamentos para controlar a pressão. Sou o Dr. Lemos, médico especializado na saúde da pessoa idosa, com mais de 15 anos de experiência clínica, acompanhando milhares de pacientes acima dos 60 anos. Ao longo da minha carreira, vi muitas pessoas disciplinadas seguirem todas as recomendações médicas, tomarem seus comprimidos diariamente, cuidarem da alimentação e comparecerem às consultas regularmente. Mesmo assim, algumas delas desenvolveram insuficiência renal precoce. Não porque fossem negligentes, mas porque ninguém havia explicado o que determinados medicamentos poderiam fazer silenciosamente dentro dos rins ao longo do tempo. Esse assunto quase nunca recebe a atenção que merece. Em consultas rápidas, normalmente existe pouco tempo para explicar os riscos, discutir exames de acompanhamento ou orientar estratégias de prevenção. Enquanto isso, o paciente continua acreditando que está totalmente protegido. Hoje quero mudar essa realidade. Neste exato momento, se você tem mais de 60 anos e utiliza medicamentos para a pressão arterial, seus rins estão trabalhando sem descanso para filtrar o sangue. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de pequenas estruturas chamadas néfrons. São elas que removem impurezas, regulam líquidos, equilibram minerais importantes e ajudam a manter todo o organismo funcionando corretamente. O problema é que com o envelhecimento, existe uma perda natural da função renal. Depois dos 60 anos, a maioria das pessoas perde cerca de 1% da capacidade dos rins a cada ano. Esse processo faz parte do envelhecimento normal. Entretanto, alguns medicamentos podem acelerar significativamente essa perda. Esses remédios modificam a maneira como o sangue circula dentro dos rins, alteram a pressão exercida sobre os delicados néfrons e, em determinadas situações, acabam provocando aquilo que os especialistas chamam de nefrotoxicidade, ou seja, danos causados pelo próprio medicamento. Existe uma ironia importante aqui. A pressão alta realmente pode destruir os rins ao longo dos anos. Por isso, controlar a hipertensão é fundamental. Porém, dependendo da idade da pessoa, da condição das artérias e da combinação de medicamentos utilizada, alguns tratamentos também podem gerar um tipo diferente de agressão renal se não houver monitoramento adequado. Infelizmente, muitas vezes ninguém percebe isso. O paciente continua tomando a medicação normalmente, mas seus exames de função renal deixam de ser comparados com resultados anteriores. Pequenas quedas na capacidade de filtração passam despercebidas até que o problema já esteja avançado. Pesquisas publicadas no Clinical Journal of the American Society of Nephrology mostraram que adultos acima dos 65 anos que utilizam 2 ou mais medicamentos para controlar a pressão arterial apresentam um risco significativamente maior de desenvolver lesão renal aguda quando comparados àqueles que não utilizam esses medicamentos simultaneamente. Esse dado merece atenção porque demonstra que o acompanhamento precisa ser muito mais cuidadoso do que normalmente acontece. O aspecto mais perigoso dessa situação é justamente o silêncio dos rins. Diferentemente de outros órgãos, eles praticamente não possuem receptores de dor. Isso significa que eles podem perder boa parte da sua capacidade sem produzir qualquer sintoma perceptível.
quando sinais como fadiga intensa, inchaço nas pernas, diminuição da quantidade de urina, dificuldade de concentração ou sensação constante de cansaço finalmente aparecem, normalmente uma parcela importante da função renal já foi comprometida. E infelizmente tecido renal perdido dificilmente volta a funcionar como antes. É exatamente por isso que gravei este vídeo. Hoje vamos analisar os 3 medicamentos, ou combinações de medicamentos, mais frequentemente associados ao risco de dano renal em pessoas acima dos 60 anos. Vou explicar por que isso acontece, quais são os mecanismos envolvidos, quais sinais merecem atenção e, principalmente, como você pode reduzir esses riscos sem interromper o tratamento da hipertensão. Antes de começarmos nossa contagem regressiva, quero fazer uma pergunta importante. Você faz exames de função renal regularmente? Seu médico solicita creatinina, taxa de filtração glomerular, ureia e eletrólitos pelo menos uma vez por ano? Ou já faz muito tempo desde o último painel renal? Essa é uma informação que pode fazer enorme diferença na sua saúde futura. Agora vamos iniciar nossa lista começando pelo número 3, um medicamento que milhões de pessoas utilizam diariamente sem imaginar que ele exige alguns cuidados especiais para proteger os rins. Estamos falando dos diuréticos, especialmente dos diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida. Esses medicamentos estão entre os mais prescritos para controlar a pressão arterial no mundo inteiro. E isso acontece porque realmente funcionam. Eles ajudam o organismo a eliminar o excesso de sódio e água através da urina, reduzindo o volume de sangue circulando nas artérias e, consequentemente, diminuindo a pressão arterial. Até aqui, tudo parece perfeito. Mas o que pouca gente sabe é que esse mesmo mecanismo também obriga os rins a trabalharem sob condições diferentes das habituais. E é justamente aí que começa a história que pode mudar completamente a maneira como você enxerga esse tratamento. Os diuréticos reduzem a pressão arterial justamente porque fazem os rins eliminarem mais água e sódio pela urina. Esse processo diminui o volume de sangue circulando pelo corpo e reduz a pressão exercida sobre as artérias. É uma estratégia eficaz, utilizada há décadas e respaldada por inúmeros estudos. No entanto, existe um detalhe que quase nunca é explicado durante a consulta. Para realizar esse trabalho, os rins precisam alterar temporariamente sua capacidade de filtrar o sangue. Essa capacidade é medida pela taxa de filtração glomerular, conhecida como TFG. Imagine a TFG como o indicador da velocidade com que seus rins conseguem limpar o organismo. Em adultos saudáveis, essa filtragem acontece de maneira eficiente, minuto após minuto, durante toda a vida. Porém, conforme envelhecemos, essa reserva funcional diminui naturalmente. Quando uma pessoa acima dos 60 anos utiliza diuréticos diariamente, principalmente em doses mais elevadas ou durante muitos anos, os rins passam a trabalhar sob um esforço constante. Em indivíduos jovens, esse ajuste costuma acontecer sem maiores dificuldades. Já em idosos cuja função renal já sofreu a perda natural provocada pelo envelhecimento, essa adaptação nem sempre ocorre da mesma forma. O que inicialmente parece apenas uma pequena redução temporária da filtração pode, aos poucos, transformar-se em uma perda permanente da capacidade dos rins. Pesquisadores acompanharam adultos acima dos 65 anos durante 18 meses utilizando diuréticos tiazídicos e observaram um resultado que merece atenção. Cerca de 28% dos participantes apresentaram uma redução mensurável da taxa de filtração glomerular que permaneceu mesmo após ajustes na medicação. Em outras palavras, mais de 1 em cada 4 pessoas desenvolveu uma perda de função renal que não desapareceu simplesmente diminuindo a dose do medicamento. Mas existe outro mecanismo ainda mais silencioso envolvido nesse processo. Os diuréticos favorecem a perda de líquidos. Todos sabem que esses medicamentos aumentam a quantidade de urina, mas poucos compreendem o impacto que uma desidratação leve e constante pode provocar nos rins. Quando o organismo permanece ligeiramente desidratado durante semanas ou meses, os rins precisam concentrar mais a urina para economizar água.
Esse esforço contínuo reduz o fluxo sanguíneo que chega aos néfrons e obriga essas delicadas estruturas a trabalharem em condições menos favoráveis. Os especialistas chamam esse processo de hipoperfusão renal crônica. Simplificando, significa que os rins deixam de receber o volume ideal de sangue para funcionar com eficiência máxima. E quanto mais tempo isso acontece, maior é a probabilidade de alguns néfrons deixarem de funcionar definitivamente. O problema continua sendo o mesmo. Nada disso provoca dor. Não existe um alarme avisando que o dano está acontecendo. Por isso, uma das orientações mais importantes que costumo dar aos meus pacientes é extremamente simples, mas faz diferença. O momento em que você bebe água importa muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Quem utiliza um diurético pela manhã deve procurar iniciar o dia já bem hidratado, consumir aproximadamente meio litro de água durante a primeira hora da manhã, antes que o medicamento atinja seu efeito máximo, ajuda a reduzir o impacto da perda rápida de líquidos sobre os rins. Naturalmente, isso não significa exagerar na ingestão de água nem ignorar restrições médicas específicas para pessoas com insuficiência cardíaca ou outras condições clínicas. A orientação deve sempre ser individualizada. Ainda assim, pesquisas sugerem que uma hidratação adequada logo nas primeiras horas do dia pode reduzir significativamente a velocidade do declínio da função renal quando comparada à hidratação insuficiente. Outro ponto frequentemente esquecido envolve os eletrólitos, especialmente o potássio. Os diuréticos tiazídicos eliminam não apenas sódio e água, mas também quantidades importantes de potássio. Esse mineral desempenha um papel essencial no funcionamento dos músculos, dos nervos e, principalmente, dos próprios rins. Quando seus níveis ficam baixos, a circulação dentro dos néfrons também pode ser prejudicada. Forma-se então um ciclo perigoso. O medicamento reduz o potássio. A queda do potássio dificulta o funcionamento adequado dos rins. Os rins passam a regular pior a pressão arterial, favorecendo novos ajustes na medicação. Com isso, o organismo entra em um círculo vicioso que pode acelerar ainda mais a perda da função renal. É justamente por isso que sempre incentivo meus pacientes a priorizarem fontes naturais de potássio na alimentação, desde que não exista contraindicação médica. Alimentos como banana, abacate, batata doce, feijão branco e vegetais ricos nesse mineral podem contribuir para manter um equilíbrio mais saudável. A palavra-chave aqui é alimentação, não suplementação por conta própria. O excesso de potássio também pode representar riscos importantes, principalmente em pessoas cuja função renal já está comprometida. Por isso, suplementos só devem ser utilizados quando prescritos pelo médico. Apesar desses cuidados, os diuréticos ocupam apenas o terceiro lugar da nossa lista. Isso acontece porque, embora possam provocar danos reais ao longo do tempo, esses efeitos costumam ser mais lentos e podem ser acompanhados através de exames periódicos e ajustes na hidratação, na alimentação e na dose do medicamento. Agora chegamos ao segundo grupo de medicamentos, e aqui a situação se torna muito mais complexa. Estamos falando dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, conhecidos como inibidores da ECA, e dos bloqueadores dos receptores de angiotensina, os famosos BRAs. Você provavelmente conhece alguns deles: lisinopril, ramipril, benazepril, losartana, valsartana e irbesartana. Esses medicamentos são frequentemente considerados excelentes opções para proteger os rins, especialmente em pacientes diabéticos ou em pessoas que apresentam doença renal crônica em estágios iniciais. E essa recomendação está correta para muitos pacientes. O problema é que o mesmo mecanismo que protege determinados rins pode prejudicar outros quando existem condições específicas que passam despercebidas. É exatamente aqui que muitos pacientes e até alguns profissionais de saúde acabam se confundindo. O benefício depende da condição das artérias que levam sangue até os rins. Em adultos acima dos 60 anos, um estreitamento dessas artérias, chamado estenose da artéria renal, torna-se progressivamente mais comum. Muitas pessoas convivem com esse problema durante anos sem apresentar qualquer sintoma evidente. Quando um paciente com estenose importante começa a utilizar um inibidor da ECA ou um BRA, a dinâmica da circulação dentro dos rins muda completamente.
O medicamento reduz a pressão de filtração no interior dos glomérulos. Em um rim saudável, isso costuma ser benéfico. Mas quando a chegada de sangue já está comprometida pelo estreitamento das artérias, essa redução pode fazer a taxa de filtração despencar em pouco tempo. É justamente por esse motivo que os próximos minutos são talvez os mais importantes de todo este vídeo. Vamos entender por que um medicamento considerado protetor pode, em determinadas circunstâncias, acelerar uma perda silenciosa da função renal sem que o paciente perceba absolutamente nada. Na próxima parte, a história continua exatamente deste ponto, aprofundando os riscos dos inibidores da ECA e dos BRAs antes de avançar para o medicamento que ocupa o primeiro lugar da lista. O que torna essa situação ainda mais preocupante é que a maioria das pessoas nunca descobre que possui estenose da artéria renal até que a função dos rins já esteja comprometida. O estreitamento dessas artérias costuma evoluir lentamente ao longo dos anos, sem provocar dor ou qualquer sintoma evidente. Enquanto isso, o sangue chega aos rins com cada vez mais dificuldade e o organismo cria mecanismos para manter a filtração funcionando. Quando um inibidor da ECA ou um bloqueador dos receptores de angiotensina é introduzido nesse cenário, esse delicado equilíbrio pode ser alterado. Esses medicamentos atuam relaxando o pequeno vaso sanguíneo responsável por levar o sangue para fora do glomérulo, a unidade de filtração do rim. Em pacientes com diabetes ou com doença renal inicial, essa redução da pressão interna costuma proteger os glomérulos contra danos futuros. Porém, quando a quantidade de sangue que chega ao rim já é insuficiente por causa da estenose, diminuir ainda mais essa pressão pode fazer a capacidade de filtração cair rapidamente. Em alguns pacientes, a taxa de filtração glomerular pode reduzir mais de 20% poucas semanas após o início do tratamento. O problema é que essa queda normalmente não provoca nenhum sintoma imediato. A pessoa continua levando sua rotina normalmente, acreditando que o medicamento está apenas controlando a pressão arterial, enquanto os rins começam a trabalhar com cada vez menos eficiência. Estudos estimam que entre 5 e 7% dos adultos hipertensos acima dos 65 anos apresentam algum grau de estenose da artéria renal. O mais preocupante é que a grande maioria dessas pessoas nunca realiza exames específicos para detectar esse problema antes de iniciar o tratamento. Como esse rastreamento não faz parte da rotina da maioria dos protocolos para hipertensão, muitos pacientes passam anos utilizando medicamentos sem saber que pertencem justamente ao grupo que precisa de um acompanhamento mais próximo. Uma pesquisa que acompanhou milhares de idosos utilizando inibidores da ECA durante 3 anos revelou que aproximadamente 1 em cada 5 participantes apresentou uma redução significativa da função renal ao longo do acompanhamento. Isso não significa que o medicamento seja inadequado para todos. Significa apenas que nenhuma medicação deve ser utilizada sem monitoramento periódico, principalmente quando falamos de pessoas acima dos 60 anos. Lembro-me de Patrícia, uma professora aposentada de 74 anos. Ela era extremamente disciplinada. Nunca esquecia um comprimido sequer. Fazia caminhadas diariamente, mantinha uma alimentação equilibrada e comparecia às consultas regularmente. Durante muito tempo acreditou que estava fazendo tudo certo. Então começou a perceber algo diferente. Não era apenas cansaço. Ela descrevia uma exaustão constante, como se carregasse um peso invisível desde o momento em que acordava. No final do dia, seus tornozelos apresentavam um leve inchaço. Como tantas pessoas, atribuiu esses sinais ao envelhecimento. Afinal, pensou que fosse apenas mais uma consequência natural da idade. Quando veio ao consultório para uma consulta de rotina, solicitei um painel completo de função renal, juntamente com os exames habituais. O resultado chamou imediatamente minha atenção. Em apenas 2 anos, sua taxa de filtração glomerular havia caído de 71 para 44. Isso significava que ela havia evoluído do estágio 2 para o estágio 3 da doença renal crônica sem perceber absolutamente nada. Solicitamos uma avaliação detalhada das artérias renais. O exame revelou uma estenose importante em ambos os lados.
O medicamento que deveria protegê-la estava reduzindo ainda mais a pressão de filtração em rins que já recebiam menos sangue do que precisavam. A partir desse momento, reunimos uma equipe formada pelo nefrologista e pelo cardiologista responsável pelo tratamento da hipertensão. O objetivo nunca foi simplesmente suspender o medicamento, mas encontrar uma estratégia mais segura para aquele caso específico. Ajustamos sua medicação, intensificamos o acompanhamento laboratorial e iniciamos um protocolo voltado para proteger a função renal. Alguns meses depois, Patrícia retornou para a consulta com um sorriso completamente diferente daquele que havia levado meses antes. Ela me disse algo que nunca esqueci. Doutor, eu achei que estivesse apenas envelhecendo. Não fazia ideia de que meus rins estavam pedindo ajuda. Sua função renal não voltou aos níveis anteriores, mas estabilizou. Conseguimos impedir que a perda continuasse avançando. Esse foi o verdadeiro sucesso do tratamento. Quanto mais cedo identificamos o problema, maiores são as chances de preservar aquilo que ainda resta da capacidade dos rins. Essa história reforça uma recomendação que faço para todos os pacientes acima dos 65 anos que utilizam inibidores da ECA ou BRAs. Não espere um ano inteiro para verificar seus rins. Solicite exames de creatinina e taxa de filtração glomerular pelo menos a cada 6 meses. Caso a TFG apresente uma queda importante entre 2 exames consecutivos, isso merece uma investigação imediata. Não é um resultado para simplesmente observar e repetir no ano seguinte. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que basta controlar a pressão arterial para garantir que tudo está bem. Mas a realidade é bem diferente. Controlar a pressão é fundamental, porém acompanhar o impacto que o tratamento pode exercer sobre os rins é igualmente importante. Antes de continuarmos, quero fazer uma breve reflexão. Grande parte dos problemas de saúde que surgem após os 60 anos não acontece por causa de um único fator isolado. Eles costumam ser resultado da soma de pequenos hábitos repetidos diariamente. Alimentação inadequada, hidratação insuficiente, noites mal dormidas, sedentarismo, excesso de medicamentos e falta de acompanhamento preventivo vão se acumulando silenciosamente ao longo dos anos. É justamente essa combinação que aumenta o risco de infarto, acidente vascular cerebral, perda de memória, fadiga constante e insuficiência renal. Por isso, sempre reforço que saúde não depende apenas de um comprimido. Ela depende de um conjunto de decisões tomadas todos os dias. Mas existe um erro extremamente comum que supera todos os outros quando falamos em dano renal. Curiosamente, ele nem envolve um novo medicamento para a pressão arterial. Trata-se de uma combinação que milhões de pessoas fazem sem imaginar o risco que estão correndo. E é exatamente por isso que o primeiro lugar desta lista costuma surpreender praticamente todos os meus pacientes. O maior perigo não está apenas no remédio para a pressão. Ele aparece quando esse tratamento é combinado com um medicamento de venda livre que quase todo mundo tem guardado em casa.